Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Guilherme e hoje nós vamos conversar sobre o livro Mônica vai jantar, do autor baiano Davi Boaventura. Para contextualizar, toda a nossa conversa, vou falar um pouquinho sobre o contexto do livro. Mônica, que é a nossa protagonista narradora, tem um jantar importante na noite em que o episódio está acontecendo e momentos antes, do dia, o seu marido foi flagrado se masturbando dentro de um transporte público e ele foi agredido e tudo mais. Basicamente é isso, esse é o contexto do livro. E aí nós temos o desenrolar de toda essa situação. Uma coisa interessante que a gente observa logo de início é que o livro ele é narrado, ele é contado pra gente por fluxos de consciência. Assim, todas as passagens do livro são pensamentos, espaços confusos, de vergonha que a Mônica tem perante toda essa situação. É um recurso bem criativo, né? E lendo um pouco mais sobre o autor, eu descobri que ele é doutor, ou está se formando. Tá até aqui na orelha. Ele é doutor em escrita criativa, então isso faz bastante sentido se você parar para analisar qual foi o recurso narrativo que ele usou para escrever esse livro. Esse não é, na verdade, o primeiro romance dele, eu achei que fosse, mas não é. Ele já tem um outro livro escrito e alguns outros contos em coletâneas. Mas é um recurso bem inteligente, bem criativo que ele utilizou nesse livro, porque não é muito. Apesar dele ser comum, ele não é tão utilizado assim, principalmente em livros do mercado nacional. Agora voltando. O livro ele é contado pra gente, como eu disse anteriormente, pelos pensamentos, espasmos, confusos, sobre um delírio, sobre uma inquietação, uma paralisação, que toda essa situação causa na Mônica, né? Todo um desconforto que tudo isso provoca na vida dela e contrastando com o que ela precisa fazer, compromisso que ela tem, durante a noite, e que a gente fica com essa dúvida se ela vai conseguir ir ou não, porque ela também fica com essa dúvida durante todo momento em que o livro em que essa história é contada pra gente, é sempre uma ambiguidade muito grande dela, o sentimento dela precisar ir ao jantar de negócios e a vontade dela ficar dentro de casa, né, já que ela está com vergonha de toda essa situação, ela não sabe se alguém já sabe o que está acontecendo, se pessoas já estão comentando sobre isso, se e, como eu disse, é um recurso criativo, mas é um recurso que, para mim, ele ficou um pouco confuso, porque são muitos detalhes, é um ritmo muito incontrolado. A gente tem muitos detalhes, é um fluxo de memórias também muito grande. A todo momento ela acaba se lembrando de uma situação do passado dela. Voltando, gente, porque eu fui atender a porta. A todo momento, memórias do passado dela são revisitadas que acabam tendo uma correlação ou não com o acontecimento que houve mais cedo no dia. E isso acaba ficando um pouco cansativo, porque são muitos detalhes, assim, ela fica meio que numa paralisia dentro do banheiro, fica pensando numa roupa, aí muda de ideia, aí pensa em outra, aí depois lembra da situação. Fica um jogo de repetições um pouco cansativo, que essa foi a minha impressão, né? Foi que ele é um pouco cansativo, né? Esse recurso que o autor utilizou. Porque o livro, ele tem mais ou menos, deixa eu verificar, tem 90 páginas, o que é muito extenso para ser um conto e eu acho um pouco curto para ser um romance. Eu não sei se ele é classificado como romance, é uma boa pergunta, eu devia ter visto isso. É um romance. Eu acho que faltou um pouco mais de continuidade no livro para que ele fosse um romance um pouco mais completo para mim. Eu gostaria de ter lido um pouco mais sobre a linha de pensamentos do marido, do marido, namorado da Mônica. Gostaria de entender um pouco das motivações para ele ter cometido aquele ato. Gostaria de ver quais reflexos aquilo está tendo na vida dele, se ele está sentindo algum tipo de vergonha. Por quê? É algum tipo de vergonha e culpa, né, na verdade. Porque bem no início do livro, ela fala que a maneira como ele conta
esse acontecimento para ela, ele não conta com arrependimento, ele conta apenas com vergonha da situação e da exposição que ele acaba tendo por conta disso. Então eu gostaria que tivesse um desenvolver um pouco mais extenso e não ficasse somente focado na linha de pensamento da Mônica, porque acabou sendo um pouco chato para mim. Eu entendi a situação e eu acho que se a gente observar, né, o livro dessa maneira, né, da confusão mental, da paralisia, do choque que esse tipo de situação pode causar na pessoa, o livro vai funcionar muito bem. E ele funciona ao que é proposto. Mas eu acho que eu esperava um pouco mais. E assim, se ele fosse um pouco mais curto, com menos detalhes nesses pensamentos, nesses devaneios, eu acho que ele talvez fosse muito bem um conto. Mas, pelo tanto de informações que são inseridas no livro, ele não pode ser considerado um conto e nem poderia ser incluído, eu acredito. Mas para um romance eu acho que faltou um pouco mais de contexto. Mas assim, voltando, existem pontos muito bons no livro, como a criatividade do autor, porque realmente exige um pouco de criatividade você criar um livro com um fluxo tão intenso, sábio mesmo assim de palavras, né? Existe uma criatividade muito grande, então é um ponto muito bom. É um recurso pouco usado aqui na literatura brasileira, principalmente, então é um outro ponto. Então existem prós e contras nesse livro. Foi um livro bom, um livro bem agradável, um livro que eu recomendo para as pessoas por ser diferente, né? E por tratar de um tema que, para mim, eu realmente, eu até postei na minha resenha do Instagram, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu nunca li um livro que abordasse um tema como esse, principalmente dessa maneira, não focado somente no ato, mas nas consequências que ele pode trazer para outras pessoas e para as pessoas mais próximas a cometer o ato. Então eu nunca li um livro dessa maneira, então é um livro bem interessante, é um livro bem inusitado e original. Mas essa questão dos detalhes eu achei que ficou um pouco maçante. Eu recomendo a todos para. Enfim, galera. Se você gostou do meu vídeo, você deixa um like pra mim, por favor, isso me ajuda bastante, porque aí o YouTube recomenda o meu vídeo para outras pessoas. Deixa um comentário pra mim se você já leu algum livro do autor ou se você já leu esse mesmo. Vai ser bem legal se você fizer isso. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho. E esse livro que eu comentei com vocês hoje, o link vai estar na descrição se você quiser adquirir pelo meu link da Amazon, que você não vai pagar nada mais além do livro e você ainda vai estar ajudando o meu canal a crescer de alguma maneira, com uma pequena contribuição. Tá bom? E a minha lista de desejados também vai estar na descrição, se você quiser usar como referência, né? Ou pegar alguma dica de lá que eu pretendo ler em algum momento. Também vai estar tudo na descrição, assim como o meu link do Instagram para você me seguir lá e participar do meu sorteio que está rolando, que vai acontecer no dia 11 ou 12 de janeiro. Tô com dúvidas. Mas enfim, é isso. Obrigado por ter assistido até agora e até o próximo vídeo.